Tudo bom, galera do Betoneira Digital? Estamos de volta aqui com mais um episódio e para fazer valer a máxima de que aqui a gente mistura tudo para ficar massa, hoje nós vamos fugir dos nossos temas habituais, né, Leonardo Franco? Até porque essa é a grande ideia, né? Exatamente. E Posso hoje... apresentar? Não, mas hoje eu só queria fazer um adendo antes disso, que tu tá muito bonito. Você gostou do meu cabelo ao patino? Tá gatinho, Muito obrigado. Hoje tu tá gatinho, caramba. Mesmo? Ô, velho, satisfação imensa Tô estar do teu lado. daninha, mas você gostou mesmo? Eu tô pensando em utilizar isso meio que no meu dia a dia. Desculpa, tá? Gaúcho, né? Ó, Gaúcho também pode, né? também pode. Eu sei as atribuições dele. Tem duas aqui que eu não sabia. Ele é médico. Dos bons. Bom. Trem bom é coisa boa. Exatamente. Ele estava à toa. Aquele negócio de gênio. Rapaz, não tem nada pra me fazer, assim, tal. Ele falou assim, vou fazer outro curso superior. Ele é advogado. Formado. Aí também... Começou a ficar difícil agora, porque ficou perigoso, né? Juntou medicina com direito, o cara assim... Você toma cuidado com o que você fala aqui dentro, entendeu? Ele é filósofo e ele é escritor, legal. Levanta, eu vou embora. Tu toca aí com ele porque eu me senti burro. Não, mas Zerou a vida, né? Se você acha que isso é só você, ontem hora que você, amigo, eu tô com agenda. Eu falei, rapaz, eu paro tudo, nem trabalho, irmão. Pai, não, tu... Uma salva de palmas, Marcos Mendanha. Opa! Bem-vindo, Marcos. Onde eu olho, hein? Aqui. Eu olho pra cá. Essa aqui é sua. Era Olá. exclusivamente sua. Maravilha isso aqui, hein? Não imaginava que era tão informal assim. Total, essa aqui a gente só chama os amigos, cara. Sensacional. Se você quer participar, seja nosso amigo, a gente convida também, né não? Com certeza. Compra um apartamento do Léo, uma viagem comigo, tá tudo certo, garantido. Isso aí. Cara, eu fiquei feliz, mas de coração mesmo. O papo é de amigo. Marcos é meu amigo há uns... Entregue a nossa idade, mas não estamos nem aí, né? Tem problema não. Uns 30 anos. Tranquilamente, né? 30 anos, né? Tranquilamente. É. Nós frequentávamos a Fonte da Vida, que era a comunidade evangélica, né? Ele tocava, toca até hoje, toca bateria, toca guitarra. Você é um gênio, cara. Toca, ó, bateria, guitarra, baixo. Ele arranha ainda um teclado. Não, tô exagerando? Tá. Eu não sei tocar teclado, não, amigo? Não? Teclado, Só o resto, É o que eu falei. O teclado foi Toca. demais. Demais. Ele é um showman. Ai. Amigo, obrigado de coração, cara. Bom demais ter amigo. Obrigado. Espero que minha esposa veja tudo isso que você está falando a meu respeito, porque às vezes eu tento falar algumas coisas sobre mim, acho que ela não acredita não, quem sabe os outros. Mas você podia olhar pro meu telefone, a Vanessa tá lá também ao vivo, você podia falar com atribuição boa a meu respeito. Falei, pô, Vanessa. É, que porque, isso? assim... Não, mas ela sabe que é mentira. Não. Escapou. Ela quer negar. Sabe o negacionista? Terraplanista, entendeu? Que é esse negócio? Realista. É, a Vanessa, não. A Vanessa... Eu vou... Era pra eu ter te chamado para um jantar lá em casa. Foi muito em cima da hora. Aquela loucura. Eu cheguei de viagem, o Allen foi lá em casa. O Allen, nosso amigo Allen, esposa. E o Allen levanta alguma... Assim, ele tenta levantar a minha bola, sabe? Mas a Vanessa vai e pá! Não tem conversa. Não tem. Aí eu quero levar 2 aliados para ver se um negócio, pelo menos, fica no... Me chama Vanessa, eu tô do teu lado. Não fica meio que igual, sabe? Brincando. Amigo, mas seja bem-vindo. É meu amigo. Né? Ele, quando está ao vivo, eu coloco meu professor, meu ídolo, meu professor, meu mestre. Sabe que negócio? Eu coloco tudo, cara. Meu guru. Exatamente. A gente faz essa troca de gentileza. Exatamente. É necessário. É necessário. Massagem no ego, né? Mas o Marquinhos, vou chamar de Dr. Marcos. É difícil eu chamar de Dr. Marcos. Mas o Dr. Marcos, ele vem na pegada que é o mal do século. Posso dizer isso? Pode. Mesmo? Pode. Pode sim. Você está querendo falar do burnout? Exatamente. Então vamos lá. E a gente não tem só nessa linha para se tratar, não, tá? Tá bom, então vamos começar explicando um pouco melhor esse currículo que você falou de uma forma tão generosa a meu respeito. Não, só está no Instagram dele. Que de fato teve o lance da medicina. Fiz aqui na UFG, depois comecei a trabalhar com medicina do trabalho, aqueles exames admissionais, demissionais, entre outras consultorias que a gente faz para a empresa. Dali surgiu a necessidade de fazer o curso de Direito, porque eu queria, na verdade, só uma pós de Direito do Trabalho, mas tinha que ter como pré-requisito A formação. a formação em Direito. Eu lembro disso. E eu caí numa turma maravilhosa que eu não vi os 5 anos passarem. A turma era muito boa, para mim era uma diversão aquilo.
Então, logo depois formei, aí eu consegui fazer a pós que eu tanto queria, que era o que eu precisava para fazer a medicina do trabalho com mais expertise e tal, porque tem muita legislação envolvida. Não demorou muito para as doenças mentais, de uma forma geral, atingirem vários nichos profissionais, né? Alguns mais estudados, outros menos. E aí surge a história do burnout, que em 2022 entra de uma forma um pouco mais marcante dentro da classificação da OMS. Mas ela vem desde quando? É reconhecida informalmente há mais tempo, né? Boa. Bom, então, já... Sabe aquele no atestado quando se coloca CID? Quando eu falo CID para vocês é tranquilo? Sim, Aquele Código Internacional de Doenças. Isso, Código Internacional de Doenças. Eu falei meio assim, tentando lembrar se eu vi em algum lugar, mas tá bom. Provavelmente quando você vê um atestado, a pessoa tem que ficar tantos dias afastada e tem um código, CID. É o código da doença que ela eventualmente está passando com ela e tal. O código, a CID, apesar do nome, não tem só doença, né? Então, você tem código para arroto, para soluço, para choque entre duas pessoas, para tudo. E o burnout não é considerado uma doença. E ele está na CID desde a versão anterior, que é a CID-10, que é desde o século passado, vamos dizer assim, né? Acho que ela entrou em vigor ali nos idos de 90, da década de 90, e até o ano passado, até 2021, perdão, ela vigorava. E já tinha o burnout, mas não coloca o burnout como doença. Ano passado, 2022, entra em vigor a nova CID. Se antes era a 10ª versão, agora é a 11ª. Então, CID-11. Por isso que a gente fala tanto esse termo. E ele coloca o burnout também descrito fora do grupo das doenças mentais, mas ele traz um diferencial. É uma situação muito similar a uma fadiga, onde você tem esgotamento, exaustão, um distanciamento afetivo do trabalho, uma espécie de cinismo. Vou te perguntar um negócio, porque se eu não te interromper, eu vou esquecer. Não, por favor, fica à vontade. Na minha família, teve um caso, uma vez, que um parente meu foi diagnosticado com estafa. Perfeito. Uma coisa é linkada à outra ou não? Totalmente. E outra foi motivo de chacota. Juro pra você. Que isso, o cara não faz nada, sabe? Alguma coisa desse sentido. Como é que o cara pode... Como é que é a evolução das coisas, né? Como é que o cara que, assim, julgavam que não fazia nada, né? Tal, ele tá com estafa mental, estafa... Léo, mas olha, deixa eu explicar, tentar falar isso de uma forma bem didática, porque esse é um assunto bem espinhoso e muita gente fala a respeito dele. E tem muita vergonha em cima disso também, né? Ou não? Total. É a tal da psicofobia, né? Qualquer coisa que envolve saúde mental, as pessoas tentam jogar para debaixo do tapete, porque, de uma forma geral, diminui a pessoa, atinge a vulnerabilidade. Cara, e é difícil tratar o negócio que é interno, né? Aquilo que te aflige mesmo, né? Que é a coisa que só você sabe. E o medo de externar aí, ser julgado, cara. Pois é, e eu acho muito engraçado, porque assim, ó, é muito bobo, né? A gente tem um problema, sei lá, um problema cardíaco, tu vai no cardiologista sem nenhum problema, né? Toma todos os remédios necessários para tratar esse problema. Tem um problema respiratório, tu vai no pneumo sem nenhum problema, sem nenhum preconceito. Tu tá infectado de alguma coisa, tu tem, sei lá, hoje em dia tão normal, tu tem um HIV, tu vai no teu infectologista, tu vai tomar teu medicamento. Por que ainda, em 2023, existe um preconceito com as doenças mentais, e a gente sabe que todas emocionais também, e a gente sabe que a grande maioria delas tratadas, elas vão, se não ser resolvidas, serão significativamente amenizadas, né? Isso é muito retrógrado, né? Enfim, desculpa, foi só um comentário. Não, sem problema. Mas deixa eu só, antes de falar da psicofobia, que é uma pauta muito cara para mim, importantíssima para todo mundo que lida de alguma forma com saúde mental, só demarcar onde é que está o burnout nisso tudo, que eu acho que ele é o fio condutor da nossa conversa. Né? Segundo o que a própria OMS diz, é o seguinte: o burnout está relacionado ao trabalho. Então vamos pensar no contexto do trabalho. Tá? Existe uma linha que todos nós estamos sujeitos a percorrer essa linha. Qualquer estresse, Leonardo, Jeff, qualquer estresse, um casamento ruim, um adoecimento de um filho, é capaz de nos adoecer. Mas ele não nos adoece do dia para a noite, via de regra. É um estresse crônico. Então, você sai de um momento onde você está descansado, pleno, está dormindo bem, levando sua vida de uma forma super equilibrada. Trabalha, descansa, convive com os amigos e tal. Quando você é atingido por uma carga de estresse maior, a primeira fase é a do cansaço.
o estresse nos leva a um cansaço. Segundo a OMS, o cansaço é aquele estado onde você diminui a acuidade mental e tem tendência a adormecer. A gente extrai isso da Bíblia, o sono dos justos. Depois de um dia de muito trabalho, você chega em casa, toma um banho e fala, hoje eu só queria dormir. Esse é o cansaço. Você tem uma noite reparadora, no outro dia você está descansado, volta para o jogo e está tudo certo. Não tem nenhum adoecimento envolvido aqui. Quando o cansaço não é respeitado e você passa para a fase posterior, que é um acúmulo de cansaço, nesse momento você está fadigado. Aqui você tem a fadiga. É uma estação posterior ao cansaço. O cansaço aqui já está muito. Não sei se você já passou por essa situação. Quando você está fadigado, o sono já começa a ser alterado. Não no sentido de ser maior, às vezes de ser até menor. Passou por aquela situação de faculdade, onde você estudou para a prova a semana toda, segunda, terça, quarta e quinta, fala, sexta-feira eu estou tão cansado que eu só quero chegar em casa e dormir. E às vezes você vai tentar dormir e não consegue. Pelo acúmulo de cansaço. Esse é o momento da fadiga. Não é adoecimento ainda. O burnout está aqui. É uma fadiga relacionada ao trabalho. Não é a casamento ruim, não é adoecimento de filho, é ao trabalho. É o trabalho que cansou a pessoa, agora fadigou a pessoa. Se a pessoa não respeita, a própria organização, não respeita essa fase da pessoa, essa pessoa pode se adoecer por isso. E aí, quando eu falo de adoecimento, eu estou falando de depressão, eu estou falando de transtorno do pânico, eu estou falando de transtorno de estresse pós-traumático. Isso é doença. Está no grupo das doenças mentais. Então, o burnout não é, mas é a última estação que antecede ao adoecimento. É uma fadiga. Você falou se tem a ver com estafa. O primeiro livro escrito sobre burnout foi nos Estados Unidos, do ponto de vista acadêmico mesmo, assim, foi por um psicólogo chamado Freudenberger, em 74, e o título dele era Burnout. Mas quando você pega a tradução dele naquela época para o Brasil, era estafa. Que coisa. Então, burnout, fadiga, estafa, estão todos no mesmo lugar. Não é adoecimento, é um acúmulo de cansaço que já não é mais cansaço. É um ponto intermediário entre o adoecimento e o cansaço, está ali no meio. Então, para nós, significa o seguinte, passou da hora de colocar o pé no freio, de reequilibrar a vida. Tem alguma coisa que está destoando, está em excesso. E falando de burnout em especial, esse excesso é advindo do trabalho. Pode falar, só fazer uma pergunta, mas a dúvida que tem, assim, porque geralmente a gente liga isso a uma questão 100% emocional, leigamente falando, tá? A minha pergunta é, o burnout ele pode ser oriundo única e exclusivamente de uma fadiga física? Oriundo. Uhum. Não digo, é claro que ele vai se transformar num problema psicológico. E aí, uma outra pergunta, ele é um problema psicológico, ele enquadraria como algo a ser tratado psicologicamente ou psiquiatricamente? Boa. Bom, perguntas fantásticas. Uma fadiga física, via de regra, é uma fadiga aguda, onde você tem uma exaustão do corpo. Uma exaustão do corpo e que o próprio sono, de alguma forma, te coloca num patamar muito próximo do anterior. A fadiga crônica que gera o burnout, que está muito mais próxima do adoecimento mental, está mais ligada à questão da mente. Tanto é que gerou-se, depois da CID-11, essa celeuma. Burnout é ou não é uma doença mental? Quem que trata o burnout? Não é nenhum fisiatra. Ou é o psicólogo ou é o próprio psiquiatra também, né? O psiquiatra é mais afeto às doenças, que tem protocolos definidos de tratamento. As principais residências de psiquiatria não estudam burnout. Por quê? Porque ele não está no grupo das doenças. Então, ele é super multidisciplinar o tema. Nós estamos falando de uma fadiga que é relacionada ao trabalho. Aí você me pergunta, então quem é o culpado dessa história? Será sempre o trabalho? Não. Por exemplo, uma das principais causas de burnout, eu acho que isso aqui é importante falar, porque a gente vive, segundo um filósofo chamado Byung-Chul Han, na sociedade do desempenho. Então, nós nos tornamos exploradores e explorados ao mesmo tempo, especialmente depois das redes sociais, né? Então, a gente quer ter sempre uma melhor performance, estar sempre bonito igual o Leonardo. A gente quer ter dinheiro no bolso, quer conhecer vários países, quer falar várias línguas. Então, a gente se pressiona o tempo todo a ser até a melhor performance o tempo. A pressão necessariamente não é externa. Não é necessariamente do trabalho, né? É uma pressão nossa e, claro, por conta social. do meio que a gente está.
né? Então você quer sempre ser o melhor pai, o melhor filho, o melhor amigo, o melhor tudo, né? A gente sempre se ter o melhor corpo, tem essa pressão que a gente acaba se submetendo a ela. No trabalho existem o tal do workaholic, né? Tão romantizado para muitos. Pô, o cara é workaholic, o cara faz milhões de coisas. Mas o workaholic hoje tem sido estudado dentro do grupo das dependências. Assim como você tem a dependência do álcool, de cocaína, você tem dependência do trabalho. São pessoas que se dedicam mais do que o trabalho exige. Percebam que não é, então, uma demanda do trabalho, da organização. Às vezes, por exemplo, um profissional autônomo está muito sujeito a ser um workaholic e as pessoas valorizam. Esse é o grande problema, que diferente de uma dependência de cocaína, onde você vai achar gente para falar, você está se afundando, o workaholic ele é aplaudido. Mas a etimologia da palavra, inclusive, é a mesma, né? Do alcoholic e do workaholic. Ele foi cunhado em 74 para fazer uma alusão ao alcoolismo. O alcoolismo, workaholismo. Então, a ideia é justamente a mesma. Para falar que nós estamos fazendo alguma coisa que para o corpo não é sustentável. Em algum momento não vai dar certo. Então, a pessoa entrega mais para o trabalho do que o próprio trabalho demanda e quando ela não faz isso, ela sente culpa. Sente uma obsessão. Tipo, pô, eu poderia estar trabalhando. O que eu estou fazendo esse churrasco aqui? O que eu estou fazendo confraternizando um almoço? Pô, devia estar rendendo. Então, isso não é sustentável. Do ponto de vista de várias pessoas, tem inúmeros estudos mostrando que isso não é sustentável, em que em algum momento isso tende a virar um adoecimento mental. A conta vai chegar. A conta chega. Engraçado, chega. porque a gente fala, no último agora, vi um menino, um garoto mesmo, tem 20 e poucos anos, eu acho, Vitinho. E assim, esse pessoal é muito frenético, cara, muito. Eu vou falar do meu ramo, tá? É muita evidência. Eu vou falar do meu porque talvez, assim, até por falta de interesse, eu ser muito sincero, não tenho procurado ver outras coisas do meu mercado imobiliário. Então, todos querem ser de alta performance. Todos, o tempo inteiro. E sempre querendo inventar a roda, o tempo inteiro. E quando você falou que o autônomo ele está muito sujeito a isso, talvez ele seja um dos caras que estejam mais sujeitos a isso. O que o autônomo tem de garantia? Zero, cara. Então, assim, aí você está entendendo o porquê eu quis tanto que o Marquinhos viesse. Porque, assim, você é autônomo, eu sou autônomo, Dr. Marcos também é autônomo. Estou mentindo? Não. Então, acaba que isso nos exige sempre estar fazendo mais, porque eu não tenho garantia nenhuma. Aí que o mundo está tão doido, eu vi uma discussão hoje sobre a questão do Uber. O pessoal querendo que os aplicativos deem uma garantia para o pessoal do Uber. Aí um pessoal aplaudindo, outros não aplaudindo, porque queriam uma garantia. Mas se a plataforma da garantia perde rendimento da plataforma, a plataforma perdendo rendimento, não tem emprego para o cara. E se o cara bater o pé, não, tem que fazer isso aqui, ele fica sem e tem que arrumar outra coisa. Um parafuso, porque o tempo todo nós nos comparamos com outras pessoas, como o Marquinhos falou, e queremos fazer alguma coisa para chegar naquele patamar. Dentro disso que tu está falando, disso do que tu falasse. Então, a gente pode dizer que internamente é algo muito próximo até tipo do que uma bulimia é para a pessoa que tem uma visão turva de si mesma. Porque, por exemplo, a bulimia, o cara tem uma cobrança excessiva daquele corpo pseudo-perfeito, que não existe perfeição, porque já passou para uma doença onde a pessoa fica... enfim, em alguns casos, cadavérica, né? Mas, psicologicamente falando, são mais ou menos correlatas, não? Então, só para demarcar o contexto da nossa conversa, nós estamos falando do workaholismo, né? O workaholismo, sim. Essa busca dessa satisfação... Mas sim, você acha que vai mais na busca da satisfação para adoecer o cara? Ou será que mais é daquela busca de tentar ser menos pior do que o cara que está em evidência? Mas eu acho que... Aí, desculpa, agora não sou o clínico, mas é aquela coisa do bate-papo, né? Eu acho que penso eu que existam pelo menos três fontes primárias disso.
aí vou expor o meu ponto de vista. Vamos lá. Eu acho que existe a pressão externa, aquela empresa opressora, que o cara se coloca numa condição de dependente da empresa, ele não posso perder meu emprego, vou me submeter a isso, vou ter uma jornada de trabalho de 14, 15, 16 horas. Isso a gente sabe que existe. Né? A área da construção civil, que é muito próxima da gente, a gente sabe que isso é muito comum. Eu acho que existe a da competitividade, seria uma terceira fonte, essa já é interna, a da competitividade, e eu acho que da autossatisfação. Então, eu penso que o burnout, e aí é do que eu li, do que quando o Léo falou de ti, falou do teu tema, eu fui pesquisar e tal. Eu acho que essas 3 fontes me parecem ser as mais comuns. Mas eu Tem acho que alguma tem uma verdade que tem mais nisso? evidência, não tem? Como é Ou que é? não? Tem uma que se evidencia mais para desencadear isso, ou não? Você acha que vai ser na junção? Quando a gente fala de mente, via de regra, a gente está falando de multifatorialidade, né? Nunca é uma coisa só. O que a OMS fez, inclusive, com o burnout, foi uma coisa inovadora. Dizer que o burnout não pode estar relacionado a outras áreas da vida que não ao trabalho. Só isso já gerou muitas questões. Por exemplo, uma mulher que é mãe e que cuida dos filhos sem apoio. Será que isso deve ser considerado trabalho ou não? Para a OMS, não. Porque o conceito de trabalho da OMS, ela pega exatamente, é o trabalho remunerado. É o mesmo conceito que foi colocado pela OIT, que é uma entidade irmã da OMS vinculada à ONU, que é o trabalho remunerado. Como é que esse pessoal até hoje não mudou essa concepção de ficar focada nessa questão do trabalho remunerado? Eu vejo, a minha visão de mundo, que cada dia que passa vai diminuir mais isso. Ou não? Estou errado? Léo, veja só. Não, para você se basar nisso, a OMS colocou embasado que em relação ao remunerado. Mas você não acha que isso, cada dia que passa, vai diminuir mais? Não, o lance do remunerado aqui não tem necessariamente a ver com o salário de alguém que está registrado. O autônomo também. É alguém que está atrás da sua subsistência financeira. Eu acho que isso é uma questão meramente classificatória e que gera muita discussão. Por exemplo, quando se fala, às vezes a gente está em alguns outros fóruns conversando sobre burnout, e a gente, só de falar, o burnout não é doença. Já tem gente que fica bravo. Peraí, você é contra o trabalhador. Não se trata de ser contra o trabalhador, porque tem muita gente que vê o burnout, tem um psiquiatra paulista, Daniel de Barros, que ele foi muito feliz num termo que ele usou, que o burnout ele tem a capacidade de inverter o vetor da culpa. Então, já é visto no mundo todo que as pessoas que se sobrecarregam em virtude do trabalho, e aí eu preciso voltar naquela estação o tempo todo, ela se fadiga em virtude do trabalho, é o burnout, mas às vezes ela pode adoecer em virtude do trabalho. Ninguém está dizendo isso, que não pode. Então, por exemplo, um ambiente extremamente assediador. Nós vimos aí num banco estatal recentemente as pessoas suicidarem dentro do trabalho. Isso tem um recado implícito. Ninguém está dizendo que o trabalho não pode adoecer. Mas o burnout não é doença. Por que não é doença? Porque o OMS não quis que fosse. É uma questão, é tão maluco como se eu falasse assim, cansaço a partir de agora é doença. Nunca vai ser. Por quê? Porque o OMS diz que não é. Então é uma questão classificatória. Burnout não é doença. Por quê? Porque o OMS diz que não é doença. É uma classificação. Quando eu falo isso para as pessoas, burnout não é doença, tem gente falando, você é contra o trabalhador. Você está querendo proteger o empregador. Então, o Daniel fala que o burnout ele tem mesmo essa carga nele. A pessoa fala assim, inclusive tem pesquisas que mostram que as pessoas preferem falar eu tenho burnout do que eu tenho depressão. Por conta da psicofobia. Porque quando eu falo eu tenho depressão, eu estou falando, tem vulnerabilidades em mim que foram atingidas. Quando eu falo eu tenho burnout, a culpa não é minha. É o que fizeram comigo. É o meu trabalho. É uma terceirização de responsabilidade. É uma terceirização de responsabilidade. E aí vale muito, aqui inclusive do ponto de vista jurídico, a gente entrar nessa discussão. Porque os sindicatos discutem muito a questão do burnout. Mas e o autônomo? Quem cuida da saúde mental do autônomo? Porque o sindicato vai lá e fala, é a empresa que está acabando com ele, é a sobrecarga que a empresa está impondo a ele, são as metas inalcançáveis que a empresa está impondo a ele. Mas nesse mundo de hoje, nós que somos autônomos, nós nos autoimpomos meta. Nós, às vezes, nos dedicamos ao trabalho mais do que as 8 horas convencionais de um empregado. Atualmente, inclusive. Não é? Então, quem é o responsável? A quem nós dirigiremos a responsabilidade pelo nosso burnout sendo autônomos? É a nós mesmos.
porque somos nós que somos obrigados a gerenciar o nosso estresse. Então, quando a OMS diz que é culpa do trabalho, na verdade é culpa do trabalho e nós estamos envolvidos enquanto autônomos, porque nós precisamos, em última instância, Léo, chegar numa história de equilíbrio. E aqui é importante a gente falar disso, porque muitas vezes eu falo para o pessoal, o lance é ter uma vida equilibrada. Minha avó falava o seguinte, o dia tem 24 horas, não é à toa. 8 horas para descansar, 8 horas para trabalhar, 8 horas para dormir. Pronto. Tudo certinho. E hoje, para nós, descansar e dormir virou a mesma coisa. Não sei se você percebe. Então, você trabalha 12, se você dormir 12, está tudo certo, você está descansado. Quem dorme 12, hein? Mas existe um momento de contemplação que é o descanso acordado. Que Nietzsche falou que a vida sem contemplação já deixou de ser vida há muito tempo. A gente é que não percebeu, de tão automático que a gente ficou. E não é só ele que fala isso. Esse momento de contemplação, que hoje muitas correntes da psicologia advogam, como, por exemplo, o mindfulness, que é um momento de você estar sem fazer nada, de forma honesta e sem culpa. Do mesmo jeito que o sono repara o físico, o descanso contemplativo repara a nossa alma. Isso nos protege de qualquer adoecimento mental. Então, é uma vida equilibrada. Às vezes eu falo, pessoal, o lance é ter um equilíbrio com as coisas. Aí muita gente já fala assim, não, isso aí que você está propondo é o caminho da mediocridade. É o caminho de ser meio. Você não quer ser intenso em nada. E é importante dividir, porque tem alguns palestrantes que falam mediocridade, a palavra vem de mediano. É que você não está nem em cima nem embaixo, então você é medíocre. Você pode muito bem... Nem frio nem morno. Nem frio nem morno, você é medíocre. Medíocre vem de média, vem do meio, então você não se destaca em nada. Eu acho que é importante dividir a história do ser equilibrado e do ser medíocre. Uma coisa é você ser equilibrado e ter tempo para as coisas. Então, você vai trabalhar 8 horas, trabalhe intensamente às 8 horas. Tem alta performance nas 8 horas. Por que você trabalhar 12 horas por dia? Claro, tem pessoas que são acima, são fora da curva. Elas não vão quebrar nunca. Mas, para a maioria das pessoas, isso é antifisiológico. Em algum momento, isso não é sustentável. Se a gente parar para pensar na vida como um campeonato de futebol de jogo corrido, mais vale você perder 2 ou 3 jogos, mas chegar inteiro, com alta pontuação no final, do que você queimar a largada. A vida não é uma corrida de 100 metros, é de 1.500 metros. Esses meninos jovens que você fez alusão a eles, os caras entram numa empresa hoje, acham que se trabalhar 16 horas por dia, com 3 meses vão ser o CEO da empresa. Não é assim que funciona. Mas dá para culpá-los? Também não dá. Enquanto a gente ia para o bar, se eles pegam o Google e a gente gastava 5, 6 horas fazendo uma pesquisa, eles entram no Google e tem aqui em segundos. Eles foram agora acostumados. Com a inteligência artificial ainda menos. Menos. Acostumados com a instantaneidade. Então, isso é dessa geração. A história de ter paciência para que as coisas aconteçam parece que se perdeu. Mas parece que até nós, eu faço 45, até nós, eu digo por mim, tá bom? Eu não tenho muita paciência para que as coisas se aconteçam naturalmente. Eu sofro. Mas o nosso cotidiano mudou como o deles cara, também. eu sofro absurdo. Exato, eles são reflexos de nós. O nosso cotidiano... São reflexos. Exatamente. Eu acho que hoje o nosso cotidiano... Os nossos filhos vão já crescer assim. Porém, nós fomos mudados por esse cotidiano. Vou te contar um caso da vida real. A Giovana quer medicina. Está com 16 anos. A pressão é tão grande, cara. Não sei se vai ter alguma coisa a ver, mas só me veio na cabeça aqui. E se eu estiver totalmente fora do contexto, você me fala. Quero medicina, papai. Quero medicina. Cara, sem a gente fazer pressão, zero. Bora, toca. Claro que a mãe e eu também, a gente querendo melhor... quero ser corretor. Pelo amor de Deus, corretor não. Né? Aí eu falei, não, quero ser advogada. Giovana, advogada não, Giovana. Então eu quero medicina. Pronto, quero medicina, beleza. Cara, o medo de não acertar foi tão grande que outro dia desse ela falou assim, acho que eu quero ser advogada. Ninguém tá fazendo pressão, hein, cara? Zero. Eu fiquei encucado, porque minha filha, quando coloca o negócio na cabeça, ela vai até o final. Cara, ela é caxias igual a mãe dela. Igual a mãe, graças a Deus. Eu gosto de bater papo com meus filhos à noite, quando eles vão deitar na cama, eu gosto de sentar do lado, e puxo, conversa e tal. Falei, Giovana, o que está acontecendo? Ai, papai, não sei. Descobri que era um medo
de não passar de primeira e frustrar primeiro a gente. Aí eu fui puxando a corda, exatamente e tal. E ela falou assim, olha as informações. Eu estava pensando, pesquisando, papai, tem um negócio da medicina robótica. Eu falei, como assim, minha filha? A gente desenvolve uns mecanismos para operar. Eu falei, o que tem a ver o fúrico com as calças, Giovana, que você quer? Aí ela falou assim, eu tenho tanto medo de ficar estudando 3 anos e não passar. Ela só estuda o tempo inteiro, cara. Ele é um Einstein, uma Barça ambulante, um gênio de saber tudo. Mas isso tem um grande problema na vida dela, a ansiedade que ela vive, cara. E sempre querer saber mais e ter que estar mais informada e saber daquilo ali constantemente. Vou contar para vocês uma situação que chegou perto de mim recentemente. Eu morro de medo, cara, porque com 16 anos, se sentindo pressionado desde agora... E esse medo seu não é, infelizmente, eu queria falar que é coisa da sua cabeça, mas não é. Hoje, as faixas que mais... Só um passo atrás. Os nossos pais nos criaram e não era pauta para eles, por exemplo, que quando fôssemos adolescentes, pudéssemos intentar contra a nossa própria vida. Hoje a gente tem que se preocupar com isso, né? As faixas etárias onde você tem um aumento mais expressivo de autoextermínio, para não falar outra palavra, que senão o algoritmo tira a gente do ar. Não pode. É justamente a adolescência e acima de 60 anos. Então, assim, a história, a pauta saúde mental entrou para ficar mesmo. E aí entra o que você estava dizendo no começo. A gente pode falar que teve uma pneumonia, pode falar, não teve problema nenhum. Por que quando tem saúde mental tem psicofobia junto? Porque tem um quê de vulnerabilidade, tem um quê de, historicamente, se associar isso a corpo mole, se associar isso à fraqueza. Eu acho que isso é o que mais pega, né? E quando você está... ser mais frágil, que ela é fraca. Quando você está justamente na tal da sociedade do desempenho, onde você tem, pelo menos em tese, se mostrar o melhor possível, qualquer vulnerabilidade te deprecia. Pelo menos essa é a concepção que se tem, né? Então, você quer sempre mostrar o melhor e assumir num mundo que exige tanto um transtorno mental que, de fato, a gente precisa parar com isso, porque estamos caminhando para números assustadores. Essa pauta, eu tenho filhos, hoje eu passo a preocupar com isso, se eventualmente eles não vão atentar contra a própria vida, se na escola dele não vai ter alguém que faça a mesma coisa e o contamine, ou alguém que chega lá com uma faca ou com uma arma e começa a fazer coisas do jeito que a gente está vendo, numa proporção que a gente nunca tinha visto. Eu tenho tanto medo dessa contaminação, porque isso pega, cara. Isso pega. Aí falando até de um contexto cristão, que todos somos, a gente, inclusive, tem que entender que isso tem um contexto espiritual que é transmissível, né? Mas uma coisa que eu queria contar para ti, esses dias participei da Convenção Digital, um evento lá em São Paulo, lá em Alphaville. Evento do caramba e tal. E aí encontrei alguns amigos lá, nós fomos almoçar. E aí nós estávamos identificando algumas anomalias dessa geração agora. Porque o que acontece? Tu chega lá num evento como esse, tu vê Lamborghini, tu vê Porsche Mato, Ferrari, tudo lá com os meninos. Aí tu vai olhar os motoristas desses veículos. 18, 20, 22 anos. Mesmo? Cara, absurdo. O menino pega um produto, consegue fazer uma estratégia correta de marketing e tal, e ele explode com aquele um produto. O que nós estamos identificando? Aí até de lá saiu até uma mentoria que a gente tem feito. Ele não consegue performar um segundo produto daquela mesma maneira, ele entra num ciclo depressivo por isso, porque ele não consegue cobra porque ele fez a primeira. Porque aquilo ali foi, muitas vezes, claro, estar na hora certa, no lugar certo, com o produto certo, na estratégia certa. Mas acontecer isso 2, 3 vezes é a mesma coisa que cair 2, 3 raios no mesmo lugar, é muito difícil. Então eles entram num ciclo totalmente depressivo, se cobrando por isso, e muitos deles entram num fosso irrecuperável. E um outro caso que a gente viu
é o cara... Isso, por isso dos autônomos aí que me chamou a atenção. Tu falou da Giovana, me lembrei disso. De um menino que a mãe pediu ajuda para os amigos porque ele estava já sem dormir há 5 dias e sem tomar banho há 8 dias. Que isso, irmão? Porque é o seguinte, toda hora chegava um lead novo, ele tinha que atender aquele lead. Toda hora chegava uma venda nova, ele tinha que finalizar aquela venda. Toda hora tinha uma nota para emitir, toda hora tinha um produto para despachar, toda hora tinha um negócio. O cara estava 5 dias sem dormir. E ele é autônomo. Isso é um burnout, né? Porque já virou uma doença. Nesse caso, já virou uma doença, né? Isso é um workaholismo declarado, é uma entrega para o trabalho muito grande e que ele faz isso porque a hora que ele pensa em tomar banho, ele se sente culpado, vai lá e continua fazendo. É só mais um, né? Mas é a mesma coisa do drogado, né? É só mais uma dose. Só mais uma dose. A saideira, ele ainda né? consegue fazer isso, ele ainda não está no burnout, não. O burnout está esgotado, ele já não consegue mais. Ele já começa a distanciar disso como uma espécie de cinismo, tipo, eu tô entregando os pontos, eu já não aguento mais. E por que não é doença ainda? Porque se esse cara, no burnout, ele descansa efetivamente, pega umas férias, vai passear, quando ele volta para o jogo. Diferente de uma, por exemplo, depressão, um quadro mais grave, que aí você já não é só uma questão de férias. A própria arquitetura do cérebro já não é a mesma. O cara, para voltar para onde estava, precisa de psicoterapia, precisa de rever o mundo com outro olhar. Aquele olhar já o colocou... E a gente de fora, cara, e é impossível entender o que passa de quem está de dentro. Tu lembra daquela história que eu te contei da minha juventude, o negócio da viagem que eu fiz para a América do Sul? Essa história eu já te contei. Eu acho que eu tive um burnout. Vou te explicar o que aconteceu. Bom, eu trabalho com uma área que não tem nada a ver com o que eu me formei. Eu fiz engenharia química. Não tem nada a ver. E eu fui trabalhar numa companhia municipal de saneamento lá no Rio Grande do Sul. Eu trabalhava num turno de 12 por 36 e estudava à noite. Eu entrava às 7 da manhã, saía às 7 horas da noite. Eu conseguia correr até a faculdade, estudava até 10h45, 11 horas, enfim. Ia para casa, dormia correndo e tombava, porque eu acordava para chegar às 7 no trabalho. Nessa época, duro de Maré desci, andava de ônibus. E eu tinha que acordar às 5 para chegar às 7 no trabalho. Então, eu lembro que minha média de sono na cama eram 4 horas. Eu dormia mais no ônibus do que na cama. Só que eu descobri... Isso eu morava em Porto Alegre e eu trabalhava em Novo Hamburgo. Eu descobri que a cidade ao lado, que é São Leopoldo, tinha uma outra vaga para mim, a mesma função, que nessa época era estágio de engenharia química. E aí eu peguei um emprego na cidade do lado, 12 por 36. Então eu trabalhava 12 por 12, 365 dias do ano e estudava de segunda a sexta à noite. Eu aguentei 10 meses. Aí, ao final de 10 meses, eu realmente, assim, aí eu não aguento, um belo dia eu não consegui acordar para ir trabalhar. Eu não saí da cama. Eu desliguei e eu dormi por 30 horas. Que isso, cara? Eu dormi por 30 horas. Aí eu acordei atrasado para o trabalho. Aí eu saí e eu fui para o trabalho que não era o do dia. Porque eu já tinha pulado um dia. Eu fiquei um dia inteiro dormindo. Mais de um dia inteiro dormindo. E eu fui, não, mas tu tem que estar aqui amanhã. Mas como assim? Entendeu? Perdeu a noção do futuro. Mais ou menos isso. Aí eu entendi. Deu ruim. Aí eu conversei com meus 2 chefes na ocasião. Saí das empresas. E eu lembro que eu fui para o shopping. Como na engenharia, a área química, na época tinha que fazer rescisão em sindicato, porque era emprego periculoso, aquela história toda. Mais do que 6 meses eu já tinha que fazer no sindicato. E eu lembro que eu saí do sindicato e eu recebi um cheque, na época, cheque visado, lembra? Não. Que era um cheque que o banco carimbava atrás. Mais velho do que eu, pá, merda. Aí, eu lembro que eu sentei no Iguatemi de Porto Alegre e eu estava na frente de uma loja dessas que vende calça cargo, mochila de viagem, tem tudo. E eu olhei assim, eu vi um cara em cima de uma montanha, com uma daquelas bengalas de alpinista, assim. Você já se viu no lugar daquele cara na foto, que legal, né? Eu falei assim, cara, eu vou pra lá.
Aí eu fui, Cara musculoso, entrei na loja, grandão, musculoso, forte, bonito, gatinho. loiro, né? Era eu. Tipo, eu e o Braddock. Aí entrei na loja, eu comprei uma mochila, comprei uma bota de neve, comprei um casaco, comprei um saco de dormir, comprei algumas calças e umas blusas de frio. Fui pra casa, joguei tudo dentro da mochila, liguei pro meu irmão e falei assim, tô saindo pra viajar, vai pra onde? Não sei. Na minha cabeça eu ia pra Argentina. À tarde eu fiz a rescisão depois do almoço, isso, eu entrei no shopping, à noite eu tava ligando pro meu irmão. Peguei um táxi, fui pra rodoviária. Falei pro cara assim, eu quero uma passagem pra Buenos Aires. O cara bem assim, não tem ônibus pra Buenos Aires hoje. E o cara bem assim, pra onde é que tem ônibus? Eu perguntei pra ele, pra onde é que tem ônibus? Aí o cara bem assim, como assim? Pra onde é que tem ônibus hoje? Oh, tem um ônibus indo pra Montevidéu. Tá bom, me dá uma passagem. O cara riu. Sério? Tá fugindo? Mais ou menos. Bom, resumo da história. Eu voltei pro Brasil 10 meses depois, entrando pela Guiana Francesa. Fugido. Não, rodei. Foi bom, não foi? Rodei. Foi bom. Mas eu dei uma resetada, cara. Incrível. E voltei de lá, nunca mais pisei dentro de um laboratório. Olha só. Nunca mais pisei dentro de um mesmo, laboratório. Eu já te contei essa história. Ô, Jeff, tem legal você ter falado isso, porque uma das características pessoais que são ligadas ao workaholic, ao burnout, perdão, também é o perfeccionismo. E quando a gente fala de perfeccionismo, tem dois tipos, né? Um perfeccionismo adaptativo e um não adaptativo. O adaptativo é o de um atleta bacana, que você admira. O cara faz metas que são alcançáveis, não que são fáceis, mas elas são alcançáveis. Ele sabe que São com tangíveis. muito trabalho são tangíveis. Com muito trabalho, esforço e dedicação, ele chega nela. E quando ele não atinge essa meta, ele não é inflexível. Ele fala, pô, essa é mais uma etapa para eu atingir a meta. Amanhã eu estou no jogo de novo. Mas ele é perfeccionista, ele quer chegar na melhor volta da corrida, como diria o Ayrton Senna, né? Mas tem o perfeccionismo não adaptativo, esse muito ligado ao burnout e ao adoecimento também. O que é o não adaptativo? São metas intangíveis, inalcançáveis, e mesmo sendo assim, há uma inflexibilidade quando a pessoa não alcança. Por que é importante falar disso? Porque, para muitos, o problema está no local. Eu moro em São Paulo, eu estou numa grande cidade, eu não aguento mais o trânsito dessa cidade, eu preciso ir para um lugar mais bucólico, mais tranquilo, vou vender coco na praia, numa praia linda, lá eu não vou ter mais problema mental. Se ela tiver o mínimo de responsabilidade, provavelmente tem, ela vai alugar uma casa, vai ter conta de água e luz para pagar. Então ela vai se autoimpor uma meta de venda de coco também. Quando essa meta não é alcançada e ela é um perfeccionista não adaptativa, ela vai se estressar na praia mais linda que ela O tiver. cara da Celg chegou pra cortar a Ela luz, irmão. vai Deixa ter eu te burnout no melhor Era. lugar do mundo. Então deixa eu te contar. Entende? Então, Então tem as características pessoais que estão ligadas a isso. Aí, olha só, eu voltei da viagem, aí eu pensei assim, beleza, eu não quero mais laboratório. Eu sou velho mesmo. Vou abrir uma videolocadora. Tá vendo? Falei pra você, ué. Cara, eu fui para uma cidade chamada Pomerode. 70, foi 74 isso. Tá bom. Eu conheço Pomerode, cara. Aí eu fui para Pomerode. Conheço Pomerode. Conheço mesmo, de verdade. Não, eu sei. Tá bom. Pomerode tem 22 mil. Na época tinha 22 mil habitantes. Fugido foi boa, né, cara? Foi ótimo. Fugido. Eu voltei Entrou pela fugido, é. Tinha 22 mil habitantes. O meu bairro em Porto Alegre era menor do que Pomerode. Eu abri uma videolocadora. Cara, eu aguentei, acho que... Eu não aguentei um ano. Eu fui embora, cara. Mas você chegou em Pomerode sem conhecer ninguém, cara? Não, Aqui é meu aí... lugar. Não, aí tinha uma história de uma namorada. Ah, entendi. Ah, Corta essa. Pip. Corta essa, irmão. Passa. Mas aí eu fui pra lá, abri uma videolocadora. Essa locadora, eu não admitia... Bom, primeiro que aí tinha uns negócios de que... Daí é o negócio do perfeccionismo, né? Todas as locadoras da cidade só trabalhavam com filmes dublados. E eu achava aquilo um absurdo. Como é que alguém quer assistir um filme dublado? Eu montei uma locadora que só tinha filme legendado. Aí, beleza. também não ajuda, Não, né, não, cara? não, mas conquistei clientela. Mas, cara, tu imagina numa cidade de 22 mil habitantes, tu viver de um negócio, empreender numa área que é diferente de tudo ali. E aí eu pensei, não, então eu preciso ganhar mais. Porque, né, aí vem o negócio. Aí eu estava insatisfeito. E tinha um padrão de... Consegui imprimir um padrão de vida para a realidade da cidade bacana. Aí
Eu disse, não, eu vou botar então. Aí tinha a época dos PlayStation. Eu vou botar um monte de videogame aqui para os meninos jogarem. Fui a Florianópolis, comprei um monte Como é que de. chamava isso quando tinha essas caixas? Era. Atari. Não, Não, mas não, era- a casa que você ia jogar. Atari é de Não, era as Lan House. Lan House. Lan House. Lan Aí, não, vou botar. Aí Casa peguei. das Ovelhas. Adaptei na garagem lá, comprei 6 videogames, 6 televisões e coloquei. Cara, quando eu vi, os meninos queriam fazer madrugadão na locadora, para virar o madrugadão jogando, que a moda era essa. Era essa. Aí, eu numa cidade do tamanho de um ovo, eu acordava na sexta de manhã, eu ia dormir de novo no domingo, praticamente. Por quê? Porque de sexta para sábado, sábado para domingo, tinha os madrugadão dos meninos. E durante o dia eu tinha que estar com a locadora aberta para poder... Cara, eu virei estresse de novo, cara. Aí você viajou 10 meses de novo. Não, aí eu fui morar em Floripa. Entendi. Cara, mas essa É muito louco, cara. Mas quando o Dr. Marcos falou, o cara sonha de realmente morar na praia. Aquela areia branca de Miami, tem bonito, água azul, verdinha, achando que não vai ter o problema. É. Ele se engana ou ele de fato acha que realmente aquilo ali vai ser o problema? Será que lá no fundo... Tenta se convencer. Será que ele se convence disso? Não, sim. Ou é uma fuga mesmo que tem momentânea É ilusão. de não enfrentar aquele A problema? ilusão você acredita nela. Então, quando você está iludido, você de fato acredita com sinceridade que aquilo é a solução do problema, né? Mas não é. Os dados mostram que não é e que no final é uma ilusão, é um canto de sereia. E quem espera, como diria Roberto Erasmo, né? Quem espera que a vida seja feita de ilusão pode até ficar maluco ou morrer na solidão, ainda que na praia mais linda. O problema não está no lugar. Mais uma vez, o problema muitas vezes está aqui, está na maneira como a gente enxerga. Uma outra característica que está ligada ao burnout e ao adoecimento é o que se chama fugiu o nome do negócio aqui. Enfim. Você não vai lembrar, agora você lembra. Agora eu lembro. Burnout, cara. Tô tendo, fugiu o Não é nome. nada, ele chegou de férias agora. Acho que não entrou ainda no Não reprocessou. looping. Ele chegou de férias agora. Pô, esqueci completamente. É uma característica que está ligada à nossa personalidade e que tem a ver com a maneira como a gente enxerga o mundo. Neuroticismo, lembrei. Tá vendo? Então, uma pessoa, o Jeff tem um grau de neuroticismo, o Léo também e eu também. O que é neuroticismo? Para todo mundo entender, quando a gente olha um copo no meio, a gente pergunta para a pessoa, o que você está vendo aqui? Uma pessoa com alto grau de neuroticismo vai falar, um copo meio vazio. E ela é assim com tudo. Tudo que ela faz na vida, ela sempre vai olhar o pior ângulo. Tá todo mundo conversando e rindo, chega a pessoa com alto grau de neuroticismo que é dela. Um monte de cachorros, Exato, o mundo sendo atropelado nas estradas, né? As vacas morrendo. Exatamente. Então a pessoa chega, Espalhando. parece que vem com uma nuvem negra, a rodinha que estava todo mundo rindo, espalha, o gato corre. Aquela pessoa que tem um clima vibe ruim. diferente. Uma vibe ruim. Exatamente. Essas pessoas, elas têm um alto grau de adoecimento e também de burnout. Isso conforme vários estudos. Tem um pesquisador chamado Bianchi que fala que, inclusive, isso é mais importante para o burnout do que o próprio local de trabalho. Ele chega a dizer isso. E aí, qual que é a receita? A gente está falando aqui de várias características, né? Perfeccionismo, tentar ter metas tangíveis e não ser tão inflexível. Neuroticismo, podemos trabalhar isso? Podemos. Quando olhar um copo na metade, seja realista, está na metade. Não significa que está meio vazio, nem meio cheio. Se você quiser ser otimista, ok. Está meio cheio. Tem razão para ser otimista? A gente é cristão, né? Jesus nos propôs um caminho muito legal. No mundo vocês vão ter aflições, não vai ser todo dia que vai ser legal, vai ter dia que é de lágrima, vai ter dia de dor, então... E proporcionalmente são mais tem dias que ter bom ânimo. difíceis do que dias... Enfrente os dias maus com a pertinência e dignidade de um dia mau. Mas tem de bom ânimo, porque normalmente depois do inverno vem uma primavera, depois da noite vem um dia, isso é estatístico também, é uma questão matemática. Dá para acreditar nisso, né? Então, esse olhar mais generoso, porque a gente também não pode correr para o outro lado extremo, que é tão nefasto quanto o primeiro, que é o da positividade tóxica, que é o que é vendido nas redes sociais. Que beira a inconsequência. Exato. Beira a idiotice, beira a inconsequência. Porque a vida não é assim. Teve um cara que fez isso aqui com a galera em Goiânia, né?
tem que largar seu emprego, você largar não sei o quê, você é pau mandado dos outros, você vai embora mudar, você vai empreender, você vai... não sei o quê, você vai... É uma coisa muito perigosa, especialmente quando a gente fala, porque a gente já está um pouco mais carimbado com rede social. A gente sabe que aquilo lá não transmite exatamente a realidade, embora muitos da nossa faixa etária também são seduzidos, e é sedutor em alguns casos. Mas imagine a meninada, cara, vendo isso. Tem pesquisas que mostram, por exemplo, que em adolescentes, olha como é que a bomba fica totalmente armada. Eu me preocupo muito com essa fase, tenho um carinho, um apreço especial por ela. Só isso? Especialmente depois que... Pode ir mais? Pode ir? A gente tem 10 minutos para ter. 10 minutos. 5, agora é só 10. Eu ia contar a história dos adolescentes aqui. Manda, Conta. Então tem pesquisas que mostram, por exemplo, que... Manda, mas a gente não obedece. É sempre assim. Entendi. Relaxa comigo que ela é de casa. Bom, A gente vai obedecer, viu? Brincadeira, tu ouviu isso? ele tá vendo tudo. Né? Tem pesquisas que mostram, por exemplo, que as redes sociais deixam os adolescentes mais tristes e com a sensação de que a vida não é injusta. Por quê? Porque é claro que você coloca nas redes sociais só aquilo que te promove. Você não vai colocar as coisas ruins, né? As redes sociais são exposição daquilo que é bom, né? Outro dia alguém falou, pô, sua vida tá boa, hein? Não, amiga, é porque eu só coloco a parte boa. Eu não coloco as minhas madrugadas com o neném chorando. Não colo, mas rola. Tá brigando comigo. Exato. Isso a gente não põe, mas tem muito disso, né? E aí... Vou fazer só uma pergunta para ti, que desculpa, mesma linha do Léo, para não esquecer. Mas isso está... A exposição, tá? Agora falando aqui mais com a parte psicológica. Tá certo ou tá errado? Porque eu penso assim, ó, por que eu não coloco o ruim? É porque eu não quero mostrar? Não, é porque eu quero me lembrar, quando eu voltar para minhas redes sociais, mesmo, eu quero perpetuar na minha memória o que eu tive de melhor. Tá certo ou tá errado? Cara, eu só encontro uma análise disso e, de novo, eu tenho que voltar à filosofia, porque a filosofia, nesse ponto, me ajuda bastante, porque tem muita gente pensando a mesma coisa e alguns conseguiram, na minha opinião, consolidar isso de uma forma melhor. E, para mim, um dos caras que consolidou isso muito bem foi o Shu Han, na Sociedade do Desempenho, e o Bauman, quando ele fala dessa nossa sociedade líquida, que é isso que a gente está vivendo agora. Né? Que o olho no olho se tornou cada vez mais escasso e a gente se comunica cada vez mais por um clique. Na sociedade líquida, nós nos comportamos como produtos. A rede social é a nossa vitrine. Você vai achar, inclusive, vários cursos. Rede social como vitrine. A gente esquece que vitrine, quem vai para lá é produto, tradicionalmente. Não somos nós. Mas hoje a gente tem as redes sociais como vitrine. E todas as vezes que a gente se comporta como produto, a gente tem uma necessidade de melhorar esse produto, como qualquer produto que está à venda. Então, não vende um produto ruim, vulnerável, infeliz. Não vende. Não dá like. E aí você tem uma justificativa da neurociência que faz a bomba ficar perfeita. Quando você recebe um like, você ativa a mesma área do cérebro, isso é mostrado em ressonância magnética com imagens, a mesma área do cérebro que é ativado quando você experimenta uma droga na fase mais excitatória, quando você ganha um jogo, quando você faz sexo maravilhoso. Ou seja, tudo aquilo que gera vício está bem ligado. Demais, velho. Do jogo? Claro, do jogo. O Goiás perdeu de 1-0. Semana eu fiz 16 anos de casado, cara. Olha lá, irmão, ó. Olha lá. Brincar com o cara. Eu fiz 16 anos de casado, irmão. Essa parte eu não lembro. Não sabe de nada, né, amor? Não sei, né? Tá bom. Mas enfim, desculpa, mas é a mesma área que é estimulada. Que é ativada quando você recebe um like, pesquisa feita com adolescentes. Daí a história de colocou, não deu postagem, exclui, tem que postar outro. Como um jogo que precisa jogar de novo, ou seja, gera vício. Então você tem, por um lado, do ponto de vista filosófico, uma sociedade que te demanda desempenho. Para outros autores, você se comporta como produto, precisa melhorar sempre a melhor face desse produto, mais limpo, mais bem vestido, do melhor corpo. E, por outro lado, você tem, biologicamente, mais likes associados àquilo que te performa melhor. E isso gera uma vontade louca de fazer uma outra postagem ainda que melhor. Supere a primeira. Porque se for igual, também já não serve. Mas é verdade. Eu me vi nesse feriado. De jeitinho. Fiz uma postagem, deu 5 mil cacetada. Depois eu vou ver se chegou aos 6. Eu fiquei pensando, o que eu vou fazer agora
para me superar fazer, para me superar essa. Exato. Isso, uma neura, irmão. E outra, ontem eu levei uma bronca da Vanessa, mas é bronca mesmo, tipo assim, mãe brigando com o filho, tô te falando. Porque um cliente me chamou no Instagram que ele queria saber mais informações do imóvel tal. Essa doideira do negócio do imediatismo, de querer ver, nossa, que massa, o meu negócio deu certo e tal. Eu sentei na cama, tô respondendo. Cara, você falou, meu filho, eu dormi, foi amor, rapidinho. Porque se eu não responder agora, pode ser que ela também se sinta mal, porque eu não respondi. Eu vi, não respondeu, e aí? Não quer vender? Me peguei nesse negócio. Falei, não, e agora? E levando bronca depois. Mas sabe que uma coisa que eu coloquei para mim é o seguinte, eu ativei o modo sono do meu celular e ele bloqueia todas as mensagens daqueles contatos preferenciais, não. Eu tô nem. Mas eu coloquei os contatos... Pior que tá. Obrigado. Eu coloquei os contatos preferenciais, tem uma lista relativamente... que é amigos e parceiros de trabalho bem próximos, mas o resto ele bloqueia. E eu coloquei ali para as 19 horas. Eu não vejo. Porque desde que tu não vê, irmão, tu não tem vontade. Eu criei um gatilho para mim, foi a minha defesa. Isso é importantíssimo, do ponto de vista de saúde mental geral, porque aqui nós estamos falando de rede social, não necessariamente de trabalho, embora seja tudo muito vinculado. Né? Tem uma pesquisa, uma edição da revista Você RH, que saiu agora, esse mês, mostrando que a gente já está gastando, a gente é o segundo país do mundo que mais gasta tempo na internet, 9 horas por dia. Né? Se a gente parar para pensar, quando a gente está aqui, a gente não está aqui. Não é? Por mais que ache que está. Por mais que ache que está. A gente, quando está no virtual, a gente não está no real, via de regra. E aí, de novo, essa é uma pauta caríssima para mim. A gente não está em setembro, mas é importante voltar ao Setembro Amarelo. Tem um sociólogo chamado Durkheim, que ele fala que o autoextermínio, não usando o termo que eles vão cortar, ele está muito associado aos vínculos que nós temos. Quanto mais vínculos verdadeiros nós tivermos, mais protegidos nós estaremos do autoextermínio. E várias pesquisas mostram que isso é verdade. Então, por exemplo, você pode até não acreditar, mas o casado suicida menos do que o solteiro. Eu acredito. Por que você falou isso? Porque está. Amor, estou querendo jogar contra o time. Isso é senso comum, né? Todo mundo acha que o solteiro tem... Mas não, o solteiro suicida mais do que o casado. Na hora de puxar o gatilho, ter um parceiro, e aqui eu estou falando, claro, de um casamento saudável, tirando a brincadeira, um casamento saudável como o seu, como o meu. Está querendo consertar? Hã? Está querendo consertar? Acho que consegui, né? Não, deu certo. Deu. Então, quando você tem uma parceria, na hora de puxar o gatilho, faz diferença. A parceria te faz ficar. Mas tu pensa nos outros, né? Você Quando pensa tu tem menos nos gente outros. para tu pensar, obviamente, né? Exatamente. Então, por exemplo, eu faço uma análise minha. Depois que a minha filha nasceu, Clarice, que é a minha primeira filha, né? Depois que o Matheus nasceu, piorou. Mas depois que a Clarice nasce, o meu apreço pela vida muda. Né? A maneira que tu dirige muda. Eu Tudo tinha moto, muda. vendi moto. Né? Por quê? Porque me importa a festa de 15 anos dela. Claro. Me importa a data de formatura dela. Conduzi-la ao altar, tudo mais, são coisas que a gente projeta. A gente projeta muito da nossa história na história dos outros. Levar para o altar? Não, meu irmão, é eu. Mas sabe que tem uma história que só... Micael, eu prometo que é a minha última participação. Antes você conta a sua história, dá tempo da gente de falar um pouquinho sobre o que fazer para evitar? O quê? O burnout. Dá demais. Mas só tem uma história de um filme que chama Lado a Lado, que é um filme da Susan Sarandon, da Julia Roberts e do... Esqueci o nome daquele cara aqui. Eu conheço. Fantástico aquele filme. Muito bom. E tem uma cena do filme que, para mim, é a cena assim, mais marcante do filme, que tá a Julia Roberts é a atual esposa, a Susan Sarandon é a ex-mulher, mãe dos 2 filhos do fugiu o nome do ator, mas enfim. Não, elas estavam caminhando praticamente lado a lado, né? Então, mas elas tinham seus atritos, né? A ex-mulher e a atual mulher, aquela história toda. E aí a Julia Roberts vira para Susan Sarandon e fala assim, ela estava num câncer terminal, né? E ela vira e fala assim, o meu medo é que quando eu estiver com ela na antessala da igreja, afagando o véu dela para ela entrar na igreja e tal, ela esteja sorrindo para mim, mas lá dentro ela esteja dizendo assim,
eu gostaria que fosse minha mãe aqui. E a Susan Sarandon vira e fala assim, e o meu medo é que ela não queira. E se eu não tiver Cara, enganado, isso é muito forte. essa cena do filme, a Julia Roberts está chorando. Sim, Não é? sim. Eu vi esse filme. Cara, Cara, aquilo me... Eu vi esse filme a primeira vez deve fazer uns 20 anos atrás. Nossa, eu vi o E eu me lembro disso, direto. cara, e tu pensa, cara, quando tu tem filhos, realmente tu começa a pensar nisso. Cara, o que será das memórias do meu filho quanto a mim? Sim. O que eu estou plantando nas memórias do meu filho? preocupa E tu caramba começa a com ter uma outra visão de mundo muito mais responsável, ou muito menos irresponsável, pelo menos. No final da história, e aí já emendando com a sua pergunta, e fazendo um mix aqui, no final, os vínculos nos protegem de saúde mental. Então, aquela canção do Frejá, né? Desejo que você tenha alguém, desejo que você tenha alguém a quem amar. a quem amar, para quando estiver bem cansado ainda, exista amor para recomeçar. Então, os vínculos nos protegem. E quanto mais a gente está aqui, menos vínculos a gente tem. 5.000 seguidores aqui não significam 5.000 amigos, né? Tem pesquisas que mostram também que as redes sociais podem, aqui a gente não pode diabolizar o instrumento, isso aqui é um instrumento, você usa ele da melhor ou da pior forma. Qual que é o preço de você, por exemplo, estando internado no hospital, poder falar com a sua família aqui? Então, a rede social aqui sendo muito bem usada de forma protetora. Qual que é o preço de uma avó lá do outro lado do mundo comemorar o aniversário do neto vendo ele só para o bolo aqui? Isso é sensacional. Então, é um meio, né? Quando eu gasto tempo demais aqui, não sendo para cultivar relações que são verdadeiras, vínculos que são verdadeiros, eu estou desprotegendo a minha saúde mental. Então, vínculos verdadeiros e alegradores protegem a nossa saúde mental. Outra coisa, um olhar mais generoso em relação à vida, já falamos. Outra coisa, perfeccionismo, que não seja por metas intangíveis e tão inflexíveis assim. Então, são ações nossas, né, que podem nos proteger do ponto de vista de saúde mental, além daquilo que a gente já conhece, né? Dormir bem, comer bem, uma boa espiritualidade. Eu digo boa porque tem algumas que não são boas. Essa conexão realmente com o divino ela é importante, né? Somos seres tricotômicos, né? E se nós não tivermos uma saúde tricotômica também, a gente se apoia em 3 pernas. Caiu uma, o cara cai. Cara, sabe que me perguntaram um outro dia, uma coisa assim, eu achei interessante, falou assim, você vai na igreja porque você quer, por obrigação ou por medo? Eu falei, irmão, eu vou porque eu gosto. E foi para um amigo nosso. Ah, é? Foi. E eu falei, cara, eu choro na ceia. Ixi, toda ceia. Eu choro na ceia. Abraço meus filhos e choro. Amigo, até hoje eu choro na ceia. Louvor, cara, me acabo de chorar. Porque isso me faz bem, cara. Ter essa conexão com o Criador. Pô, e por mais que não exista, mas me faz bem e me manter conectado, cara. E mais uma vez, Durkheim estava certo. Ele fala que os religiosos suicidam menos do que os ateus. E ele fala que isso não é por causa de Deus, não. É também pelos vínculos que você faz dentro da igreja. Verdadeiros, te protegem. Vínculos nos protegem, né? Independente de qual é a agremiação, você ter uma agremiação religiosa onde você pode compartilhar seus valores com aquelas pessoas, isso te protege também. Eu já pensei em sair da minha igreja várias vezes. A hora que eu vou tomar a decisão de quem que eu lembro? Não do Liberato. Sim, senhor. Eu ando do meu pastor. Liberato. Tem 22 anos que eu tô com o cara. Liberato é gente boa. 22 anos. Então, assim, a hora que eu lembro da figura, eu falo, nossa, cara, o vínculo que tem me faz bem. Se eu tô apertado de alguma coisa assim, Mas Liberato é paizão, né? não, ele é fora de sério. Você ora por mim? Pode não existir esse negócio, mas... Poderia não existir. Poderia, entendeu? Poderia não existir, mas pelo simples fato de ter essa conexão, alguém orar por mim, se preocupar por mim. Faz cara, diferença. Nossa, já me dá aquele... Se dá, cara. Sabe, cara? Cara, eu acho muito bacana. E eu tento colocar isso nos meus filhos também. Os meus filhos, religiosamente, tirando religião, tá? Estão na igreja porque querem... Cara, é tão... A gente desvirtuando, mas vamos voltar para o assunto. O Daniel pede para dar oferta e dízimo por livre e espontânea vontade. Esse domingo aconteceu uma coisa muito bacana. Eu tive gêmeos, né? Minha esposa teve gêmeos, né?
E estão com Até 6 dava pra anos. você carregar um tempo atrás. Dava. A barriga já permitia. Fez bariátrico. Era grande, irmão. Cabia 3. Pegar os episódios anteriores do Betoneira, não era Betoneira, né? Era Jamanta Digital. Digital. Mas... e eles agora estão com 6 anos. E nós abrimos a continha, uma conta para eles, bancária, e eu tenho tentado ensinar cultura administrativa e econômica para meus filhos, coisa que eu não tive, sofri muito por isso. Então hoje eu quero que eles não passem por isso. Então eles têm a conta deles e eles sabem que eles dizimam. E neste domingo, pela primeira vez, eles foram com o próprio cartão, aos 6 anos, maquininha. debitar o seu dízimo. Cara, a cena deles voltando pro banco na alegria foi tão legal, cara. Coisa, né, cara? Foi muito maneiro, cara, muito maneiro. E aí tu vê que, realmente, como tu falou, a construção disso faz com que a pessoa tenha valores que ela passa a valorizar a vida. E acima de, não só aí como não o autoextermínio, mas eu acho que da busca de uma qualidade de vida também. E aí, por consequência, o burnout começa a ser menos propício, né? Por isso que eu gosto de explicar como uma linha. É aquilo que a gente estava falando no começo. Ou ela vai para lá ou ela vai para cá. Quando você está indo no rumo do burnout, você está indo no rumo do adoecimento também, é questão de tempo. E quando você está promovendo sua saúde mental, isso tudo está ficando para trás também. Não tem como você ter burnout e estar bem de saúde ao mesmo tempo. São coisas antagônicas, né? Não, E aí existe todo esse complexo que envolve o individual, e aqui a gente mirou mais no autônomo por conta da característica do negócio, que está trabalhando aqui, mas, por exemplo, a gente poderia falar de trabalhadores seletistas e de empresas que, de fato, adoecem. E aí existem muitas características que são marcantes dessas empresas e que elas precisam... Empresas tóxicas, né? Sim, inclusive por produtividade, porque você tem hoje trabalhos que mostram que quando você investe em saúde mental, você diminui o turnover, né? Então você precisa... aculturar muito menos as pessoas não rodam muito, perpetuam-se mais na empresa, você diminui absenteísmo, que é a falta do trabalhador. Quando ele falta, ele está sobrecarregando o outro, que é o próximo que vai sair também. Com certeza. Então, gera-se um ciclo virtuoso muito interessante quando você investe. E no final, redunda em grana. Então, quando a gente pega os pilares de uma empresa ESG, né, você precisa ter lá governança, responsabilidade social e ambiental. Quando a gente fala de promover saúde mental, a gente está pegando 2 desses pilares, pelo menos. Responsabilidade social com as pessoas que estão ali e com a saúde mental que ela também vai levar por onde ela for, né, a importância do tema. E segundo, governança, lucratividade, dinheiro. Essas empresas que hoje passam a investir nisso e fazer propaganda disso, não é porque eles se converteram. Não, eu pensei bem, aceitei agora um novo Deus e vou... Estratégia, né? É estratégia, é negócio, não é... resultado, Exato, não é outra conversa. E assim, já caminhando para o fim, o não ter burnout e correr fora dessa doença emocional não significa que a pessoa não vai poder ser ligada, entre aspas, um 12 e ser bem-sucedida, né? Muito pelo contrário, né, cara? Não. Você com a cabeça boa, você consegue deslumbrar aquilo que você adoecido. Uma performance saudável, né? Exato. Hoje eu vi um cara, fui mostrar um apartamento, 11h30. Ele me chamou, falou, Léo, conhecido e tal. Cara, eu tô aqui na recepção, pega aqui a chave, eu acabei de sair da academia. Falei, Rensga. Falei, segunda-feira, irmão, 11h30, você acabou de sair da academia, cara. Felizão, irmão, tranquilo. Mas aí você começa a juntar as peças. É um cara que eu conheço, muito bem organizado, disciplinado, focado no processo, que às vezes ele começa mais tarde, começa o dia mais tarde ou termina mais tarde, mas a sua produtividade não diminui nada. Ele só se organizou o seu dia. O ciclo dele é diferente do padrão, mas nada de tranquilo, porque assim, o cara 11h30 vai para academia, ele não se culpa. Pode ser intenso, mas com equilíbrio, porque senão não é sustentável, senão vai quebrar uma hora, né? E quando quebra é devastador. Amigo, eu convivo com pessoas que sofrem mentalmente, meu Deus do céu. Vocês talvez convivam, hoje todo mundo já convive. Cara, eu não desejo isso pra ninguém, cara. É pesado demais, é muito pesado. Que é ele contra ele mesmo, né, cara? E é pesado, você não é questão de argumentação, cara.
É muito pesado, Léo. É muito pesado. Eu me lembro de um caso, de um cara, porra, super bem sucedido, cara. E ele entrou numa deprê muito pesada. E depressão é assim, né? As coisas da mente ainda estão sendo agora conhecidas. Então, as próprias medicações, tem muitas que são eficazes para você, mas não são, as mesmas não são eficazes para outra pessoa. Então, você tem que fazer alguns testes. E, em alguns casos, você tem depressões refratárias, aquelas que não regridem, mesmo com medicação, terapia e tal. Era um caso desse. Não, se o cara tivesse algum problema, era no pâncreas, assim, bicho, não dava para ver. Bonito, família linda, coisa de margarina mesmo, né? E ele entrou numa vibe muito ruim, assim, né? E disse que ia acabar mesmo. E chegou e falou, agora acabou. E aí, qualquer argumento não funciona. Então, por exemplo, um argumento que a gente usou com o cara, você tá querendo... Você tem saúde e tá querendo terminar com a própria vida. Vamos fazer o seguinte, passa uma tarde lá no Hospital do Câncer. Vai para lá. Veja as pessoas que estão lá suspirando por mais um dia de vida e você tem todos os dias que você quiser e está querendo jogar isso fora. E o argumento, cara, quando o que você tem mais medo é da morte, o que você mais quer é a vida. Mas quando você tem mais medo da vida, você mais quer a morte. Não tem nada a ver com as pessoas do Hospital do Câncer. Pô, que argumento foda, né? Não, pensa bem, cara. A vida, cara, é um presente que Deus te deu. Você argumentando. Eu e outros colegas. A vida é um presente que Deus te deu. Você não pode jogar isso fora. Aí o cara me solta isso aqui. Se você me der um presente, eu vou aproveitar esse presente enquanto ele foi legal para mim. Mas vai chegar uma hora que eu vou falar assim, cara, seu presente foi do caralho, adorei seu presente, mas hoje ele já não me fascina mais. Isso é um presente saudável. Agora, quando você me dá um presente e eu não posso largar esse presente nunca mais, isso não é um presente, isso é um castigo. Isso é uma prisão. Olha, então assim, não é um cara bobo, não é um cara que fala assim, não, é porque tá faltando Deus. Cara, não é disso que se trata. A coisa é mais embaixo. Cara, a coisa é mais embaixo. A gente tratou a isso coisa é falta de Deus, né, cara? A coisa é mais embaixo. Rapaz, vocês conhecem pessoas aí envolvidas em grandes ministérios que estão na lama, só não revelam, porque não vende, né? Não vende. Mas estão na lama do ponto de vista mental, estão sucateados pela liderança da própria. Até mesmo porque os grandes líderes são muito solitários. Né? Demais. Principalmente os eclesiásticos. Ele vai se abrir com quem, irmão? Ou sua fraqueza. Não, e outra coisa, ele recebe a carga de todo mundo que está abaixo e passa dele para quem? Só para Deus? É meio intangível isso. E às vezes é pesado a ponto de não... Tivemos lá em Manaus, no Ministério Internacional da Restauração, o filho de um apóstolo amigo nosso que suicidou, né? É mesmo? Ixi, não sabia. Depressão. Caramba, menino. Cara, Nossa, é sério. Sério tem que ser mesmo. tratado com carinho mesmo, né? E assim, olho o tempo todinho perto dos seus, para você ver se está acontecendo alguma coisa, para ficar sempre ligado. Né? E isso é uma pergunta interessante. O que aconteceu de 50, 100 anos para cá que a coisa ficou desse jeito? Amigo, mas vamos colocar menos? 20? Eu acho de forma mais intensa, mas eu acho que a cadeia, a ladeira começou a descer há mais tempo. Né? Então, assim, tem várias explicações para isso. Então, primeira é subdiagnóstico. Não, antes as pessoas tinham, mas a gente não sabia que tinham. É uma explicação. Mas parece que, estatisticamente, o número de autoextermínio está aumentando mais do que a própria população. Ou seja, há um aumento proporcional. Né? E o que está acontecendo? Bicho, aí você tem várias explicações, inclusive a velocidade que as coisas estão acontecendo, que do ponto de vista evolutivo não é tangível para nós. As coisas estão acontecendo numa velocidade muito maior, muito mais frenética do que nós mesmos estamos conseguindo acompanhar. Capacidade de absorção. E chega algum momento que você fala assim, não, eu não quero mais isso. Isso não tem menor sentido para mim ficar nisso. Enfim, mas essa é uma das correntes, tem várias, né? A gente ficaria aqui a noite inteira falando assim. Papo bom, hein? Bom mesmo. Papo bom. Falei, o que eu te falei? Não, o Léo falou pra mim assim hoje. Pô, cara, eu nem sei, eu acho que eu viajei demais, não tem nada a ver com vocês tomaram. Tem tudo a ver. A ideia é essa, é misturar tudo aqui. A ideia nossa é essa. E primeiro, te agradecer, mas antes de te agradecer, eu quero só falar assim, ó, hoje à tarde, o Léo falou, tudo certo lá e tal. Daí ele bem assim,
Idas e vindas, nós temos o que de betoneiro? Uns 3, 4 anos? 4 anos já. Uns 4 anos. Muito tempo, cara. Depois eu vou pegar esse vídeo também. Vou passar pra você. Vou enviar pra você. E o Léo falou assim pra mim hoje à tarde, assim, cara, vai ser o melhor betoneiro. Não, por favor, agradeço Gente, a todas as não tem nada a ver uma participações coisa que a com a gente outra. teve aqui, são todos amigos queridos. Marcelo Albuquerque, falamos aqui, que é um amigo em Nosso comum de amigo em nós comum. três aqui, querido que cedeu o seu tempo com extrema qualidade. Enfim, tantos diretores de empresa e tal, mas o Léo falou assim, cara, vai ser o melhor betoneira que nós já gravamos. E Amigo, não falei foi disso, cara. generosidade dele. Ô, rapaz. Foi uma verdade, que porque isso. eu acho que fugiu do nosso tema habitual, fugiu da melhor maneira, no melhor contexto possível do nosso tema habitual, trouxe uma pitada diferente, né, Léo? Foi legal. E de grande qualidade. Cara, obrigado pelo teu tempo, obrigado pelas tuas falas e o convite para volta, como sempre, fica mais do que aberto. Não, mas é muito. Amigo, é sério, muito, cara. Porque a gente e no caso a gente fica tomando conta de um monte de gente. A gente vê a ansiedade da turma de querer fazer mais e pessoas até mais velhas adoecendo, cara, pelo simples fato de já não se sentir mais tão úteis e queria estar, cara, naquele negócio. Antes de encerrar, teve 2 colaboradores, 2 gerentes que trabalham comigo. Cara, que eu tive que pedir, foi, cara, vai lá no banheiro, chora lá no banheiro, não deixa ninguém ficar te vendo chorando aqui, nem porque é feio, porque a imagem que a gente... Eu fiz errado. A imagem que a gente vende, talvez não vai pegar bem. Porque as pessoas vêm, na verdade, nos contar nossos problemas. E eles estavam chorando lá porque estavam assim, cara, totalmente, entre aspas, estafados de expectativa versus realidade do que seria da vida deles, como é que ia ser, porque a gente estava planejando um monte de coisa, não aconteceu. Não aconteceu um monte de coisa. Cara, estavam extremamente preocupados, estressados e frustrados. Cara, eu tenho medo desse negócio de frustrado. Juro, porque eu acho que a frustração, ela vai desencadeando um poder dentro de você, cara, que é só ladeira abaixo. Aí depois eu, com carinho, chamei a tomar um café, falei, cara, calma. Né? A gente vai conseguir organizar, não preocupa com isso, não. E um é um senhor de idade já, você sabe quem que é. Falei, calma, né? Nós vamos organizar. E o ansioso aqui dando conselho para outro. Nós vamos conseguir organizar, fica tranquilo, tem isso, calma. Né? No seu tempo certo, as coisas vão acontecer. Às vezes eu até morro de medo de, por falar dessas coisas, soar como se eu tivesse tudo equilibrado. E não é o que você falou. Às vezes você é ansioso, você está vendo que tem alguém que está precisando ainda da sua mão naquele momento. Pô, isso acontece comigo toda hora. Cara, eu queria um exercício. Cara, cuidar da nossa saúde mental, assim como você cuida do físico, indo para academia todo dia, cuidar da saúde mental é um exercício. É muito fácil você derrapar na curva. Motivos não te faltam. Casca de banana é toda hora. Então, assim, é um exercício diário de autoconhecimento, de espiritualidade, no nosso caso, que crê, que tem alguma gerência superior que no momento que você pode chorar, fala, pô, é com você que eu preciso falar, né? E isso nos conforta tanto, né? Nos protege tanto. Enfim, obrigado pelo convite. Imagina. Eu espero que as pessoas tenham entendido que eu tenha falado, porque às vezes eu viajo pra caralho. Não, se você viaja, eu viajo. Esse negócio desconexo, que é um negócio, cara. Por isso que Cara, mas rolou de tudo aqui, hein? Rolou música, rolou cinema, rolou tudo. Pô, isso é que é bom, né? A riqueza mistura tudo que fica massa. Mistura tudo que muito fica legal. massa. Obrigado pelo Amigo, convite. obrigado, tá, cara? Obrigado. Eu adorei isso aqui. Mora no meu coração. Cara, eu amo a leveza do Marquinhos, cara. A inteligência do Marquinhos. Nossa, cara, é prazeroso, cara. Leozito, obrigado. Saímos maiores daqui. Obrigado, Marcos. Obrigado, cara. Pô, obrigado mesmo. Valeu. Até a próxima. Isso aí, pessoal. Muito obrigado. Até a próxima. Nossa, o nível eleva, né? Pô, agora quem que nós vamos chamar na semana que Pois vem? é. Agora subiu o nível. Galera, obrigado. Um abraço para Obrigado. todos. Obrigado pelo tempo de vocês com a gente. Valeu, Valeu, até o moçada. próximo Obrigado. Betânia. Abraço. Até a próxima. Valeu. Obrigado, Obrigadão. Micael. Paciência. Valeu, irmão. Não cobra mais por isso, não.